stays the same. Bom, galera, entre a gravação desse episódio e o lançamento dele, a gente recebeu a notícia triste aí da perda da nossa querida Maria José Gralato. É uma amiga aí muito especial e a gente não podia iniciar esse episódio sem prestar essa homenagem aí para ela. Ela que foi uma pessoa assim muito importante, em especial para mim, Fernando Ramos, e para Gabriela Mafor, que é a nossa convidada de hoje. Muito do pensamento crítico aí que eu tenho, eu desenvolvi naquela casa, na casa da Maria José Gralato e do Adilson Batista, que infelizmente também se foi, grande professor, grande amigo. Valeu, galera. Abração. Podcaverna. Olá, galera, está começando mais um Podcaverna número 16. No Podcaverna número 15, nós tivemos a presença da Mariana Canto, do Vinícius Quaresma, do Rodrigo Shadowwolf, Rodrigo Valente, e nós conversamos sobre animes. Foi um papo bastante legal aí. Foi introdutório, a gente ainda vai encher o saco um pouquinho mais sobre isso com vocês depois, mas pô, foi legal. E ouçam as nossas dicas. Perfeito. E falar em dica, no último episódio a gente deu a dica lá do Hound Dogs, que é a banda do meu amigo Zebs. Então o Zebs pediu para avisar o seguinte: quem quiser contratar o Hound Dogs, entra lá no post depois da gente, a gente vai lá colocar o telefone de contato da banda. Ó, super legal, inclusive a gente fechou o último episódio. Exatamente. Como vocês ouviram no final do episódio, eram eles tocando, pô, bom demais, cara. Muito legal. Eu sou o Fernando Ramos. E eu sou o Marcos Treze. E hoje a gente tá aqui com uma convidada super especial, Gabriela Mafor. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Gabriela, jornalista e adoro brownies. Então, beleza. E a gente vai bater um papo aqui. Aí esse papo ia ser sobre jornalismo 2.0, o jornalismo imersivo, enfim, o nome não importa, o que importa é que a gente vai falar da revolução digital e o quanto ela mexeu com o jornalismo, entre outras coisas. Valeu? Daqui a pouco a gente volta então. Bacana, uhul. They held me down every night. I didn't have much to say. I didn't give up the light. I closed my eyes and closed myself and closed my world and never opened up to anything that could get me at all. I had to close down. É isso aí, galera. Estamos aí de volta com mais uma edição do Podcaverna. E hoje então vamos bater um papo bacana aí sobre o jornalismo e o jornalismo dentro dessa nova realidade aí, desse mundo revolucionado pelas tecnologias aí. Gabi, o que é esse jornalismo 2.0, que não é mais jornalismo 2.0? O que vem a ser isso aí? Conta aí pra gente. Bom, Fê, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite aí. Fico super honrada em poder estar nesse programa que eu acredito que é um dos melhores programas que já ouvi como podcast aí ultimamente, que é ali a rock, enfim, conhecimento, cinema, só coisa de primeira linha.
E vamos lá, o jornalismo, como você chamou de 2.0, ele evoluiu um pouco atualmente, a gente está também, enfim, chamando ele de jornalismo imersivo, que é exatamente essa evolução do jornalismo ao longo dos anos, assim, né? O jornalismo hoje, ele é um jornalismo que dá possibilidade da pessoa o tempo todo estar recebendo uma notícia nos seus aparelhos eletrônicos que ela tem usado, ou seja, no seu celular, no seu tablet, enfim, na sua empresa, ou no computador que ela está usando, no laptop, no PC, ou seja, o tempo todo, em qualquer lugar que ela esteja, ela está recebendo notícia e está se relacionando com a notícia. É a sensação de você realmente estar imerso, né, nesse ambiente de receber notícia o tempo todo. Então, esse aí é o jornalismo do futuro, que está sendo muito estimulado pela web semântica, né, esse termo meio técnico aí que o pessoal fala, mas que é essa web que te permite aí fazer cruzamentos de banco de dados e te revelar o tempo todo informações que são úteis para você e que tem exatamente o seu perfil. Então, é esse aí o jornalismo imersivo. Faz todo sentido. Eu li um artigo, até relativamente antigo, no Observatório da Imprensa, em que o cara faz uma colocação assim que eu achei muito legal, que ele diz o seguinte, que hoje em dia as pessoas propagam muito as notícias, até usando as redes sociais, aquela coisa toda, mas tem muito pouca gente produzindo conteúdo original. Sem dúvida. Então, a gente está realmente imerso dentro das notícias, mas por outro lado, o que acontece? Você tem uma notícia que pode ter um quê de polêmica ali, que eu percebo. Tem muita gente assim que ao publicar, o cara ele quer puxar para aquilo que ele acredita. E aí isso deixou de ter aquele cunho jornalístico. Não que o jornalismo tenha sido em algum momento da vida isento. Apesar de ter essa premissa, o jornalismo ele tem algum filtro ali por trás que vai... você ouve o jornalismo na TVA, a forma como é que eles colocam a notícia tem a ver com a linha editorial da TVA. Quando você Sem ouve dúvida, na TVB, tem um humano ali por trás fazendo um filtro. Mas por mais que, mais ou menos, você tem aquela premissa de, olha, você mostra a notícia com o máximo de isenção possível ali. Tem, E uma aí, técnica, né? Jornalística. Quando a galera faz essa publicação de notícias, ou essa replicação de Já notícias, não existe aí a esse gente percebe muito o seguinte, que aí o cara quer colocar ali o cunho político dele, ou quer colocar o filtro dele ali, mas de uma forma muito ideológica. E eu não tô falando só de política, não. Até quando o cara vai comentar o jogo de futebol, ele não consegue enxergar aquilo de uma forma que possa ser pensada pelo outro que vai receber aquela informação, né? Entendo. O que a gente chama de função das redes sociais. E a forma que ela está transformando o jornalismo é porque realmente hoje o que faz sentido numa rede social é o que é recomendável, o que é compartilhável, né? Então uma notícia ela ganha status, ela ganha, enfim, realmente relevância dentro de uma rede social, é o quanto ela é mais compartilhada e recomendada pelos amigos. Então, realmente é quanto essas tecnologias estão mudando a forma de você fazer a notícia e você também divulgar a notícia e distribuir a notícia, né? Até antes, vamos dizer, do advento da internet, ou da internet ganhar força como mídia, né? Você tinha uma notícia produzida por algumas empresas e veiculadas por essas empresas, e aí a pessoa que estava em casa, vamos dizer assim, assistindo televisão ou lendo um jornal impresso, ela tinha acesso a essas notícias apenas por ali. Por esses meios. Então sempre, por mais que tenha o filtro e tal, elas recebiam daquela forma sempre. Exatamente, uma forma de receber e se relacionar com aquele produto. E hoje em dia, o que acontece com as redes sociais é que elas transformaram a forma de a gente receber, né? Você hoje acredita muito mais numa notícia e numa informação, independentemente do veículo que esteja divulgando essa notícia. Porque muitas vezes a notícia vem, não é nem por um veículo. A pessoa coloca ali, aconteceu isso com fulano de tal, Beltrano, etc. Você lê aquilo, mesmo que não tenha nenhuma fonte oficial, você acredita porque são os seus amigos que estão compartilhando. Então quando você confia nos seus amigos, na sua rede de relacionamento, você passa a acreditar naquilo como verdade, como notícia. Então, é o que você falou. Quer dizer, hoje em dia, entre aspas, qualquer um é potencialmente um jornalista. Qualquer um pode divulgar notícia, qualquer um pode escrever. Na verdade, cada post hoje, de cada mídia social, seja Twitter, seja Facebook, qualquer outra rede de relacionamento, ela é uma notícia, certo? Qualquer post é uma notícia. Você tá ali o tempo todo se relacionando. Nem que seja da vida dos outros, mas você tá sabendo. Nem que seja de coisas assim que você realmente nem gostaria de estar sabendo. Saber disso, coisas irrelevantes ali. Mas o mais bacana é que nas redes sociais você tem formas, né, de até inclusive deixar de receber o que você não quer ler, né? Não quer ler ou não quer saber. Tem como filtrar ali. Tem como filtrar, tem todas essas técnicas, né? Então você vê como evoluiu também, né? Porque em tese antes aquela relação era muito mais, vamos dizer, do consumidor com a notícia, era muito mais passiva, ou seja, você recebia as informações das histórias que você queria.
Ou muitas vezes que você nem se interessava, porque muitas vezes Não, você não se você interessa recebia, por algum exatamente. assunto do jornal, cultura, Sim. esporte. Você escolhe editorias, né? Da mesma Realmente. forma Todo mundo quando escolhe, você, né? Da mesma forma como você, Enfim. na banca de jornal, você não compra uma folha do jornal ou um caderno do jornal, você compra o jornal inteiro. Sim, É, sim. é, Então, exatamente. você acaba recebendo notícias que são irrelevantes pra você. Né? Não, Sem dúvida, até total. o nome do consumidor naquele momento era o espectador. Ou seja, aquilo remete a uma coisa passiva. exatamente. O cara tá lá sentado lá consumindo ali a notícia. E hoje em dia o cara também produz e tal. Totalmente. Agora, Tem os dois lados. Hoje em dia o Exato. consumidor é também produtor, é o que a gente chama de pró-consumer, né? Pró-consumidor. Ele é produtor e também consumidor de informação. Então, a relação com esse cara, de todas as empresas aí do mercado de jornalismo e tanto do mercado tradicional quanto as empresas atuais de internet e tal, tem que mudar completamente e radicalmente, porque esse cara está produzindo o próprio conteúdo o tempo todo, então muitas vezes ele não quer nem ler a notícia do outro, vamos dizer, de algum veículo, porque ele está sabendo dos assuntos entre os amigos dele. A informação hoje chega mais rápido para ele através do círculo de amigos dele do que, por exemplo, via algum órgão de informação. Vou dar um exemplo aqui que vocês vão com certeza identificar na vida de vocês também. Eu fiquei sabendo recentemente da morte do diretor de documentários, o Eduardo Coutinho, né? Um grande documentarista brasileiro. Eu fiquei sabendo através de uma amiga que mora no Jardim Botânico, próximo da casa dele, e ela colocou no Facebook dela que estava conversando lá entre os vizinhos e sabendo que houve uma morte, um prédio e tal, não sei o que lá. E que ela, segundos depois, o marido dela chegou em casa e confirmou a informação dizendo que era um cineasta conhecido, que era o Eduardo Coutinho. Ou seja, eu fiquei sabendo antes da mídia tradicional confirmar, talvez, né, a situação dele. Então eu fiquei sabendo disso por uma amiga que foi a pessoa que me deu a notícia. Ela é coincidente, até uma jornalista, coincidentemente, mas ela poderia não ser. Não, com certeza, porque a informação rola ali e as pessoas estão todas elas publicando ali os conteúdos, né? Então essa relação mudou radicalmente e as empresas precisam acordar, sacou? Pra isso, assim, tipo, temos que mudar também a forma que a gente se relaciona com esse comprador da nossa informação e tentar pegar esse cara na hora que ele tá ali falando com os amigos dele e jogar um post ali que tenha relevância, que ele pode, meu Deus, realmente isso aqui Aconteceu naquele momento. eu quero ler isso, sabe? Eu quero realmente, dou valor pra O isso. curioso, assim, e a gente vê, lógico, que tem as notícias, assim, de âmbito nacional, internacional, etc. Mas no dia a dia, por exemplo, da cidade, eu sigo algumas fanpages de emissoras. Certo. E aí você vê o seguinte, por exemplo, houve um acidente no aterro do Flamengo. O trem parou da Supervia em determinado lugar. A notícia e os detalhes e as fotografias que vêm não são uma empresa jornalística que está produzindo. A empresa Sim, são as jornalística está pessoas- pegando isso das das pessoas que estão enviaram vivendo isso. Isso é muito sério. Assim, eu acho que tem que ser muito criterioso nessa hora, sabe? Aquela famosa frase, muita calma nessa hora. Por quê? Porque, assim, claro, a mídia cada vez mais está contando com o que a gente chama de jornalismo cidadão, que é o cara que está nas ruas apurando informação, ele está ali participando, realmente ele quer até participar, ele tem a boa vontade, é voluntário. E tem um instrumento para isso, né? O cara tem um Tem, smartphone ali que ele grava, que ele Tira filma, foto, ele tira Tudo foto, à mão, tudo com qualidade, posta, né? Posta Sim. na Posta internet diretamente e tal. na internet. Exatamente. Precisa enviar, envia. Pô, com certeza. Mas tem aquelas coisas que a gente fala, que muitas vezes o jornalista cidadão, eu acredito assim, que ele tem que ser cada vez mais treinado. Ele tem que ser treinado. Quer participar da nossa cobertura? Ok, mas vamos então te dar algumas regras, entre aspas, do que seria uma foto bacana, enfim, do que você realmente deveria fotografar, assim, até pra você, vamos dizer, padronizar, entre aspas, o que é realmente jornalismo. Porque o que a gente fala que é jornalismo cidadão, né? Cada vez que se fala mais de jornalismo cidadão, tá ganhando status de jornalismo e tal. Eu acredito realmente que o jornalismo cidadão é importante, mas também acredito que tem que haver alguns critérios. Porque, por exemplo, durante as manifestações de junho, né? Sim. Importantes manifestações no Brasil, a gente viu que muitas pessoas gravaram coisas assim, que eram muito violentas, que eram coisas que você realmente não deve mostrar na televisão, que você tem que ter algum critério para mostrar, né? Você não pode qualquer coisa, divulgar qualquer coisa. O jornalismo, ele tem uma responsabilidade, uma função social. Então, ele também tem que ter critérios e para não chocar aquela comunidade, entendeu? Não ultrapassar, muitas vezes, algumas barreiras de violência, de agressividade, que aquela comunidade, enfim, não tem que ser exposta a a isso. questão da ética no jornalismo, Da que você ética, pega e falou estuda isso tudo. lá na faculdade. E que, enfim, é um valor Exatamente. importante. O que se estuda numa faculdade de jornalismo? Você não estuda só a técnica. Você também tem aquela questão toda de você poder entender mostrar, o que deve se mostrar, como deve se mostrar, o respeito que você tem que ter com o cara lá do outro lado que vai receber aquilo dali, né? Sem Como dúvida. você vai colocar. E eu acho que o jornalismo ele tem uma característica muito interessante se você comparar com as outras profissões, porque se fala muito por aí, né, que toda empresa ela tem que ouvir o consumidor e saber o que o consumidor dela quer consumir, né? Então essa aí é uma máxima
aí nessas empresas, na gestão empresarial. O jornalismo, ele tem uma coisa que é um pouco diferente, né? Ele tem que ouvir o consumidor dele, sim, ele tem que fazer pesquisa, ele tem que saber que esse cara, enfim, quer ver, quer ler, quer estudar. Enfim, tudo isso. Mas tem uma outra coisa que é o seguinte, se ele faz uma pesquisa e descobre que esse consumidor, por exemplo, defende a pena de morte, ele vai necessariamente defender a pena de morte? Ou seja, para a comunidade é bom Não. defender a pena de morte? Foi automático para você responder isso. Então, o jornalismo, ele não é apenas uma profissão ou uma empresa que deve responder automaticamente aquelas necessidades do público. Ele tem uma responsabilidade de formar aquele público também. Então, não é porque o público defende coisas radicais e que são ruins para aquela comunidade que você vai lá e vai também defender. Então, é uma sutileza, né, que o jornalismo tem na Acho até que deveria ser, acho até que é justamente o contrário. Apesar de que sempre tem a parte pessoal do jornalista ali na hora de transmitir a informação, mas para as pessoas, eu acho que o papel dele deveria ser realmente edificar essas pessoas. De você dar informação para elas que sejam, além de relevantes, que façam ela pensar em que talvez elas estejam erradas, ou que talvez não que elas estejam erradas, que elas estejam certas e as pessoas que estão acima delas estejam erradas, e que ela tem que argumentar contra isso. Então acho que é justamente isso. Uma coisa que você estava falando das manifestações em junho. Teve lá o início da cobertura da imprensa nas manifestações, era completamente contra as manifestações, porque pra eles era uma baderna, até o momento em que as pessoas que estavam dentro das manifestações começaram a realmente transmitir o que estava acontecendo Mostrar ali, de dentro, mostrar o que né? estava acontecendo ali dentro, mostrar os lados que não estavam aparecendo na mídia, mostrar os abusos. Claro, houve abusos dos dois lados, mas mostrar os abusos que não estavam sendo mostrados. Tanto que a mídia ninja fez a cobertura na hora ali. Era automática e direto pra internet. Esses canais são muito importantes, né? Esses canais novos de informação, o uso da internet como ferramenta também de transmitir notícia, porque eles são uma espécie de oxigenação para essa mídia que já tá aí com os modelos, reproduzindo, por exemplo, como você falou, uma agenda que já tá toda repetida, Sim, todo ano a mesma exatamente. coisa, a mesma conversa, sempre se fala daquele assunto da mesma forma, né? Eu me lembro que uma das minhas pesquisas na época, que eu sempre estudei muito, é a forma que as empresas contam as histórias, né? Então eu me lembro que uma vez eu pesquisei como que um canal específico de televisão tratava o Movimento Sem Terra, o MST. E assim, descobri nessa pesquisa que, claro, tinha um lado, né? Tinha um lado de mostrar, enfim, menos manifestantes, tinha um lado de um discurso de como mostrar isso, e assim, uma opção, né, de um lado. Então, é um pouco isso que eu acho que essas empresas novas, essas iniciativas novas de internet, que é bacana também a internet como mídia, tá trazendo, assim, possibilidade de você oxigenar e renovar, né, essas informações. Porque também as empresas se questionam, também os jornalistas que estão lá dentro também se questionam, assim, pô, será que a gente tá fazendo a melhor cobertura que a gente podia fazer? A mais isenta, a mais neutra possível, né, claro, dentro da realidade e tudo mais. Mas assim, então... eu acho que a internet é uma mídia incrível, assim, revolucionária nesse sentido, de realmente ter essa função social também, de trazer novidade e dar uma mexida aí nesse caldeirão que talvez estivesse um pouco parado aí no tempo. De determinada forma pautar a mídia tradicional, né? Porque a mídia tradicional, você estava falando de uma agenda e realmente rola muito assim, você tem determinadas coisas sazonais dentro do jornalismo que quase que funcionam junto com a sazonalidade da parte publicitária. Sim. Então você tem perto da Páscoa, por exemplo, você tem várias matérias sobre o consumo de chocolate e tal, Natal, aquela coisa toda. Então o jornalismo ele meio que funciona muito em cima disso, é aquela repetição realmente. Normal. E aí, de repente... é quase a telecena, vai seguindo o tema da telecena no ano inteiro. Exato, Carnaval, de Ano Novo, de São João. É basicamente assim. Eu concordo, eu acho que tá chato, eu acho que tá quadrado, eu acho que tem muita coisa careta hoje sendo feita e reproduzida. Não é à toa que eu estudo internet e uso a internet também nos meus projetos, né, de consultoria aí nessa área de novas mídias. Até porque eu acho que a internet é uma ferramenta de renovação mesmo, assim. Então, vejo também, gente, não tá assim tão ruim não, entendeu? Vamos combinar que tem coisa bacana sendo feita. Então, pra mostrar coisas legais, assim, que estão acontecendo no mundo, tem um projeto que acabou de sair essa semana, que é o do Glenn, o jornalista, enfim, que revelou o Snowden, que revelou os estudos aí do Snowden, né, as informações lá da agência do governo americano e tudo mais. Da NSA, exatamente. E assim, o projeto dele é muito bacana, é um blog que ele reuniu jornalistas bacanas ao longo de alguns meses, enfim, jornalistas do mundo todo que estão num projeto, né, de internet, uma espécie de blog, assim. E esses jornalistas, eles têm as pautas deles, né? Eles têm, é o que a gente fala, todo jornalista tem uma agenda de notícias. Cada um cobre uma área e acaba que essas áreas acabam, né, ao longo dos anos sendo olhadas, reolhadas, enfim. Mas o mais bacana desse projeto é que eles são muito, vamos dizer, estudiosos e investigativos. Eles olham com muita profundidade no tema.
forma. São Então, quem críticos ali, eles não são superficiais. Exatamente. Então, eu sei que vocês, por exemplo, já comentaram aqui comigo nos bastidores que vocês acham que a mídia tá um pouco superficial, que ela, né, dá informação muito curta, que você gostaria de saber mais sobre aquele tema. Então, esse site dele, por exemplo, é um projeto bacana, que ele é investigativo e ele vai a fundo. Então, ele vai lá e tem tudo sobre aquele tema. Tudo que você poderia querer saber daquele tema, você vai nesse site e você vai saber. E o mais legal é que é investigativo, sabe, revela coisas que você nunca viu antes, como o Snowden revelou lá, informações, né, de segurança do governo americano. É um pouco isso. A agenda do Glenn é essa, mas tem várias outras agendas, né, vários jornalistas ali com vários outros temas. Então, assim, eu acho que o jornalismo, ele tá caminhando, a internet também tá como ferramenta, como mídia, ela tá possibilitando novas iniciativas, né? Então, que jornalistas feras no mundo se reúnam, né? E tenham independência também para publicar sem ter vamos dizer, uma pegada editorial por trás, desejos editoriais por trás. Então, nesse sentido que eu acho bacana, assim. Essa questão editorial que você está falando, eu acho assim, lógico, todas as empresas realmente elas têm determinados tipos de posturas editoriais ali e seguem elas e tudo mais. Agora, em determinado momento, você vê que há uma ligação, até pelo porte de determinadas empresas, muito forte das empresas, um comprometimento dessas empresas também com o seu lado comercial. E aí o lado comercial ele acaba, em determinados momentos, influenciando o lado jornalístico. Exatamente. Porque o lado jornalístico é o seguinte, aconteceu determinado tipo de coisa que envolveu a empresa A. Se você sonegar essa informação e numa outra situação em que aconteça isso com a empresa B, que não é tão anunciante, você chega lá e diz o nome da empresa, você não está fazendo um jornalismo correto, isento ou minimamente justo ali com quem justo com o público. Com o público, com quem está te ouvindo, né? Que é o seu compromisso realmente, que é com quem você deve ter compromisso, exatamente, né? Com o seu público. Porque é o cara que o direito dele ser informado. Agora, assim, lógico, é uma relação muito complicada também, porque é o seguinte, cada vez menos se compra jornal, porque, enfim, as pessoas estão se informando por outros meios. A empresa jornalística, ela tem que viver, ela vive muito da publicidade. A maior receita ali de um jornal, certamente, não é a venda que ela faz do jornal físico, mas é da publicidade que está ali agregada, dos anúncios que estão ali, veiculados. Então, isso tem que ficar muito bem separado, mas, por outro lado, as empresas ficam também meio que no limite. Então, gerenciar isso não deve ser realmente uma coisa fácil, mas, por outro lado, é necessário que se acontece, gerencie isso, não, acontece, eu acho que tem esse processo mesmo. Eu, como jornalista, por exemplo, já fui censurada das minhas pautas, eu já tive reportagens investigativas que eu fiz e que em algum momento algum editor me disse para eu não divulgar porque inevitavelmente aquela pauta estava relacionada a algum patrocínio, algum financiador de jornal, etc. E é claro, isso eu acho que é natural acontecer porque as empresas são empresas, né? Enfim, ela tem seus interesses comerciais, mas o que eu acho mais bacana enfim, então você tem um modelo de negócio que é o modelo da publicidade e não adianta a gente ser ingênuo, né? A gente achar que isso não existe porque é a forma de você realmente sobreviver. Agora, eu acho que o mais bacana, mais uma vez eu volto ao tema internet, novas mídias, porque... Que é o nosso foco aqui, né? Claro, sem dúvida. E que eu acho que o mais bacana é que a internet está trazendo possibilidades aí de independência para o jornalismo. Então, por exemplo, blogueiros americanos, blogueiros brasileiros também, que entraram aí nessa mídia e estão fazendo o maior sucesso. E assim, a relação que eles fazem com os seus anunciantes é assim, tipo, olha, se você quiser anunciar no meu site, você tem que saber que eu sou independente. Eu posso falar de você também e posso, inclusive, te investigar se você estiver fazendo alguma coisa que seja jornalisticamente relevante. Sim. Então, assim, esse é o acordo, né, que a gente tem. Eu, inclusive, vi uma palestra, citando o Glenn aqui, eu vi uma palestra recente dele que ele falava isso, que ele ficou anos um pouco também frustrado das pautas dele serem rejeitadas por conta, né, dessa relação, às vezes, complicada entre o comercial e o editorial, e que ele resolveu criar um projeto em que a condição primeira é essa, não ter nenhuma relação com o comercial, ou seja, mesmo as empresas financiadoras também podem ser investigadas a qualquer momento. Então, é claro que, bom, gente, a gente sabe que o futuro está sendo criado, ou está sendo recriado nessa profissão, o futuro do jornalismo. Não tem modelo, não tem uma fórmula mágica que vai dizer, olha, a melhor solução é essa, né? E também a gente vai... se desenvolvendo, tá sempre alguma coisa nova, um modo novo surgindo. Sem dúvida. E essa interatividade colocou um ingrediente que não existia até então. E o jornalista, que eu acho assim, que a gente tem que também se tocar, é que o jornalista precisa sobreviver. Afinal de contas, ele vive no mundo real, ele não vive no mundo das ideias. Então,
ele também precisa do comercial. Então o cara que tem um site também precisa, de alguma forma, receber um salário por mês. Olha só que bacana. O que a internet traz é que o crowdfunding, por exemplo, é uma ferramenta importantíssima de você financiar um projeto independente. Sim, sim. Então imagina. Sem aquela acordo comercial. É Quem tá relevante. financiando. Exatamente, É porque é relevante pra ele. É o público que está ajudando você a se... A produzir aquilo ali que o público a se quer. capitalizar, né? Exatamente. Pô, O público tá pagando por aquilo que ele quer receber. Não, sem dúvida. E isso, assim, em várias áreas, não só no jornalismo, Sim, mas várias uma coisa áreas. espetacular, assim. E eu acho que o Genial. jornalismo é muito edificante para o jornalista saber que hoje ele pode ser financiado também, se ele tiver um projeto independente, estimulante e que anima muito o jornalista de futuro, saber que ele pode ter um projeto que vai falar para os leitores dele, para os consumidores do blog dele, da informação dele, e que esse cara é que vai financiar ele, inclusive, né? Então, assim, o mais bacana é você saber que tem outras formas de você se colocar no mercado e que essa nova economia também, né? A economia do wiki, como a gente chama, né? O wiki economia, que é a economia da colaboração, a economia feita através dos colaboradores, enfim, que na verdade o crowdfunding é uma forma de colaboração, né? Também está mudando completamente, né? A forma de você fazer negócios, viabilizar negócios. Então, é preciso pensar no crowdfunding, sim, como uma ferramenta importante de financiamento de jornalismo. Isso é assim, a condição de futuro da nossa profissão. Então, não tenham medo de colocar um projeto na rua, botar o bloco na rua e pedir crowdfunding, porque isso é honra para o jornalista, é edificante. Não é um problema, mas sim uma solução. Com certeza. Agora, você estava falando aí dessa questão aí do colaborativismo, e aí eu me lembro de um caso, eu não vou citar o nome aqui, porque não vem ao caso, mas eu vou contar o milagre e não vou falar o santo. Um camarada criou um site em que várias pessoas colaboravam para o site, todos esses colaboradores tinham lá suas matérias, seus posts lá publicados, só que esse camarada, ele era o único que ganhava com aquilo, ele não pagava ninguém que produzia o conteúdo para ele, e aí em determinado momento, uma das pessoas questionou, falou assim, mas peraí, legal, um site colaborativo, que bacana, vem cá, mas só fulano que tá ganhando dinheiro, então tem que se ver também o seguinte, que isso tem que estar dentro de um modelo de negócio que seja viável também para as pessoas que estão participando, porque senão, beleza, claro. Vamos fazer ali um site fazer assim, de beleza, graça. um monte de jornalista vai me entregar matéria, eu vou publicar essas matérias, vou ter uma puta audiência, vou ter patrocinador por conta disso, mas ao mesmo tempo eu não vou estar remunerando ninguém. Isso acontecia, hoje em dia menos, mas isso acontecia muito com blogs. Sim. Vários blogs, não importa o tipo de conteúdo, Sim, vários mas pegavam conteúdos pessoas que trabalhavam, iam pegando conteúdo, iam fazendo conteúdo, e só quem ganhava era quem tava com domínio. Obviamente, tinha que pagar o domínio, mas toda a publicidade que ganhava era quem ficava, era o cara do domínio. Hoje em dia isso já mudou bastante, justamente porque isso tá mais comum as pessoas conseguirem dinheiro com blogs e tudo mais. Então os criadores de conteúdo que também colaboram, acabam ganhando uma parcela da coisa. Tem uma também. outra coisa também, quando você produz determinados conteúdos, se você, Marquinho, vai colaborar, beleza. Agora, se tem um jornalista formado que vive do jornalismo, que vai contribuir, o cara tem uma outra postura em relação a isso. Né? A Gabriela lá, ela sabe quanto que ela ralou e estudou para se tornar a jornalista que ela não vai dar o trabalho dela de graça agora, porque ela vive disso, é a profissão dela, né? Eu acho que o mundo do trabalho está mudando, não apenas o jornalismo, mas qualquer profissão, né? Tá mudando muito, né? Eu tava até lendo um livro essa semana que se chama Makers, a Nova Revolução Industrial, do Chris Anderson, que é um livro que fala exatamente isso, como o trabalho do futuro do século XXI vai ser completamente remodelado, as formas de trabalho, né? Porque hoje, por exemplo, um cara, uma pessoa, pode pegar uma impressora 3D e imprimir qualquer coisa, qualquer produto, né, que ela imagina, né, fazer a parte de planejamento desse produto na internet e da internet imprimir na impressora e tirar um produto e ela mesmo ser fabricante desse produto, né? Então esse livro ele fala exatamente isso, que antes dessa revolução também no mundo físico, porque teve uma revolução no mundo do software, no mundo da internet, no mundo virtual, mas agora também a gente está vivendo uma revolução no mundo físico, que é as pessoas, além de elas terem as ideias, elas também poderem ser empreendedoras das ideias delas, botar né? as ideias fora do papel. Elas conseguem também tirar o produto, porque Elas não muitas precisam vezes mais vender as ideias pra alguém que poderia fazer isso. que tem que patentear, né? Aí dá aquele trabalho, tirar uma patente e tudo mais, e depois colocar o... Aí você tem um processo industrial que, vou produzir o tal tênis ali, você tem que ter uma fábrica. Não, agora não, com uma impressora 3D, você produz isso de uma forma doméstica. Sem dúvida, Então é uma outra relação que você está estabelecendo. E uma coisa que você, por exemplo, você fazia bonequinhos.
ou alguma coisa assim. E quando você fazia isso num bonequinho por cada 3 dias, agora você vai imprimindo os bonequinhos que você fez aos montes, aí você vende também. Você tem uma gama maior de produtos pra você poder a gente conversou sem recentemente dúvida. com o pessoal lá do cartoon, do quadrinho e tal. Então, se o cara tem um personagem, tem uma impressora 3D, ele pode fazer o produto dele. Se ele souber lá, obviamente, fazer a modelagem 3D. Não, mas isso aí também ele pode contratar alguém que faça a exatamente, modelagem passa essa pra parte ele. pra Uma ele. vez que ele tem esse sem modelo dúvida, 3D, ele vai lá e produz aquilo e pode vender sem necessariamente ter uma escala industrial. Não, tem toda a razão, Fê. E acho que assim, o mais importante de tudo isso, né, dessa nova revolução industrial que a gente está vivendo nesse momento, é que todas as profissões vão mudar. Então, as grandes indústrias que antes contavam com seus funcionários, muitos funcionários que iam todo dia para o trabalho, hoje elas vão contar com um grupo de pessoas, cada um nas suas regiões, que muitas vezes não precisa nem sair de casa mais para ir trabalhar. Já pensou no futuro como é que seria todo mundo trabalhar em casa, no home office, ou em pequenas oficinas, nas suas garagens, ou perto da sua casa? Eu não me vejo trabalhando de outra forma que não seja dessa, porque eu já Então, trabalho nesse formato há muitos anos. Então quem já está trabalhando assim, já está trabalhando com o trabalho do futuro, modelagem, o modelo de trabalho do futuro. E o jornalismo fica fora disso. Então, no futuro, né, que a gente fala, é que o jornalismo também está sendo revisto, a forma de fazer notícia, a forma de apuração, a forma do cara, quem é o verdadeiro jornalista. Hoje a gente se pergunta muito quem é e quem pode ser jornalista. Todo mundo pode ser jornalista? Ok, todo mundo tem potencial de gerar notícia, gerar informação. Mas eu acho que eu bato sempre nessa tecla quando me fazem essa pergunta, que eu acho que é importante, assim, o jornalista tem critérios, o jornalismo tem critérios, tem um treinamento que você tem que ter para divulgar aquela informação e você cuidar da informação. O jornalista, ele é um cuidador da informação, ele tem que ter muito cuidado com aquela informação. Exatamente. Sim. Quando você divulga uma informação, quando um jornalista, realmente um jornalista, divulga uma informação, ele checou essa informação pelo menos com 3 fontes antes. E 3 fontes independentes. A gente quer, inclusive, que essas 3 fontes não tenham nunca se falado. Então, por exemplo, esse para você ter garantia que aquela informação está correta. Então, por exemplo, dando um exemplo aqui rápido, essa é uma das formas que o jornalista trabalha. Fica pessoal, exatamente. Isso é jornalismo, né? Então, muitas vezes a gente vê aí, durante as chuvas de 2011, nós fizemos um trabalho de mídia social forte aqui, né? Enfim, eu me lembro que muitas pessoas da região serrana do Rio divulgavam informações assim, absurdas, coisas. Eu me lembro até de divulgarem que um hospital local de uma cidade dessa lá estava atendendo as pessoas de graça, que era um absurdo, a informação não estava confirmada. Então, por exemplo, isso não é ser jornalista, né? Isso é informação de rede social que precisa ser checada, e isso não é jornalismo, nem pode ser chamado de jornalismo cidadão. Assim, tem ali um fio de informação que está aparecendo. Uma informação, mas não tem uma... Mas tá mais pro lado do boato, propriamente, do que de uma informação que possa Exatamente. ser... do boato lá, que é uma barragem estourada em Friburgo. Tinha até uma repórter, não lembro de que emissora, tava cobrindo isso na hora. E desespero porque tava ao vivo e saiu correndo. Todos também. saíram correndo, sendo que ninguém boato. parou pra pensar que não existe barragem em Friburgo. Naquele momento o tá desespero vendo? era tanto que Sim. ninguém averigou a coisa mais simples. Que barragem E estourou? as Não tem pessoas- barragem. as pessoas Sem estão num dúvida. limite emocional ali, por força de uma Exatamente. tragédia que passaram, né? Então, tipo, E se aí- espalhou aí- de uma maneira que ela mesma estava divulgando isso em rede aberta, só que não era real aquilo ali, porque eram várias pessoas falando isso, correndo. Sem não dúvida. Chegou, Eu acho conseguiram assim. averiguar essa verdade. A veracidade daquilo. Então isso aí, que quando a gente vê essas pessoas, quer dizer, que em tese não são jornalistas formados, como você falou, né, e são jornalistas cidadãos, eles talvez não tenham sido treinados pra isso, eles vão divulgando, vamos lá, né, a coisa vai criando uma bola de neve, quando você vê a informação já se transformou naquilo que sequer o início dela foi checado de forma correta. Então, assim, tem tipos e tipos, né, de jornalistas e tudo mais. E, assim, o jornalismo realmente sério, compromissado, né, que gera informação de qualidade, que transforma sociedades, que cria agenda novas, que, sabe, que realmente cria novas formas de comportamento, de relacionamento, etc. É um jornalismo realmente engajado e responsável, né? Isso é questão básica do jornalismo. Então, eu acho, assim, é importante o jornalismo cidadão como ferramenta de apoio e, sabe, de suporte ao jornalismo, vamos dizer, tradicional, não tradicional, mas o jornalismo que é feito ali diariamente pelos veículos e tudo mais, ou mesmo pelos blogueiros, né? Mas não acho que ele apenas se basta. Eu acho que ele precisa realmente de um jornalista que está ali fazendo a curadoria e escolhendo as notícias e realmente checando ver se aquilo realmente é verdade. Porque eu me lembro bem nesse dia, eu me lembro exatamente bem nesse dia,
da notícia do hospital lá, que a minha pulga de jornalista, que fica sempre atrás da minha orelha, e ela ficava aí me dando umas beliscadas, falando, Gabriela, tipo, pede pra checar essa informação, porque, sabe, o jornalista, ele tem essa coisa da intuição jornalística muito gritante, né, profissionalmente, ou seja, não divulga enquanto não estiver confirmado. E aí tem aquela coisa, tem uma responsabilidade, entendeu? O jornalista, ele tem um treinamento que é feito em relação a isso, porque ele se formou para isso. E aí você tem aquela questão do diploma, do jornalismo. Como é que tá isso? Tá obrigatório, não tá obrigatório? Bom parênteses aqui. Não é um pedaço de papel que faz uma pessoa ser uma coisa. Mas, por outro lado, se você quer que alguma profissão seja respeitada, ela tem que ter alguns cânones ali que tem que ser seguidos para que a pessoa possa ser considerada aquele tipo de profissional. Então, o que você acha disso? É que essa questão do diploma, ela vai e vem, né, da profissão. Por exemplo, fora do Brasil e alguns outros países, né, você tem o jornalismo que você faz uma faculdade primeiro dos assuntos, qualquer assunto que você queira se especializar, e depois, 2 anos depois, você faz um mestrado em jornalismo, que aí você passa 2 anos se treinando, né, no jornalismo. Na Inglaterra é assim, isso aqui a Universidade de Berkeley, na Califórnia também tem esse mesmo modelo. E assim, alguns lugares do mundo preferem formar primeiro o cara num assunto pra e depois ele treina. Exatamente, o jornalismo naquele tipo de assunto. Muito cá entre nós, eu acho inclusive que é o melhor caminho. Com certeza. Porque você tem o cara que ele vai se especializar em esporte, outro vai se especializar porque em cultura, outro se especializar em medicina. Generalista de uma pessoa que não entende nada sobre o assunto e cobrir um assunto desse. Não, já basta nós aqui não sabemos. Exatamente, nenhuma, já basta a gente não saber. Vocês, né? Exato. Não, vocês. Não, nós dois. A gente não sabe porra nenhuma. Eu sei tudo sobre brownies. É justamente por isso que a gente tem convidados, porque a gente sabe porra nenhuma. Convidado aqui Agora fazer um parênteses nos dentro dá de um conhecimento. parênteses. Numa gravação de um Pode Caverna anterior aí, um dos convidados achou que eu era jornalista. E eu disse pra ele o seguinte, bicho, a gente faz aqui um bate-papo. Inclusive porque o jornalista não teria essa postura que nós temos de ficar dando opinião, dando nosso pitaco e tal. Podcast não é jornalismo, valeu? Então, claro que não, a gente tá se divertindo. Fechamos os 2 parênteses aí, vamos voltar aqui. O jornalismo é divertido também. Então, já que caímos nisso aí, como é que você foi parar nisso aí, cara? No jornalismo? É. Ai, meu filho, eu sempre tive sangue de jornalista. Eu lembro desde o colégio, enfim, eu sempre participei de grêmio estudantil e eu queria sempre fazer um jornal. A minha função era sempre essa, era divulgar informação. Me lembro que na cidade que eu morava, enfim, é uma cidade pequena do interior, né, do Rio de Janeiro. Pode dizer o nome. Nova Friburgo, né? Meus conterrâneos aqui, friburguenses. Tem o Rio Bengalas, o famoso rio lá, que sempre, enfim, transborda na época das enchentes, que coincidisse no Rio lá. Enfim, e aí tinha a história da poluição do Rio Bengalas, que era uma coisa que estava começando na época que eu, enfim, ainda estudava lá na cidade. Eu me lembro que eu fui investigar isso, né? Fui fazer a primeira reportagem investigativa que eu considero na minha vida, né? Que eu fui realmente às fábricas, fui perguntar o que se jogava e tal. E eu não entendi o que essa menina tá fazendo aqui, essa jovem, né? E eu tava fazendo, na verdade, uma reportagem pro jornal do Grêmio Estudantil do colégio, né? Então, essa curiosidade, essa indignação com as coisas que não estão corretas, que estão prejudicando a sociedade de alguma forma, seja através de respeito com a natureza, seja através do não cuidado com a sociedade, seja através da falta de ética, seja através da, por exemplo, corrupção. Tudo isso são assuntos que são investigados pelo jornalismo, né? Que a gente tem a responsabilidade de investigar e, através dessas reportagens e investigações, a gente transforma a sociedade. Então, sempre tive esse talento, vamos dizer, não sei se posso chamar de talento, mas pelo menos assim, uma ligação forte, uma vocação pra ser essa pessoa indignada, que queria mudar o mundo, que ainda quer até hoje, que realmente acredita nessa profissão como um canal de mudança. Então, ao longo dos anos eu fui me especializando, entrei no jornalismo econômico, fiz essa especialização agora em novas mídias, né? Então eu tento juntar todos esses lados aí. Menino, fui pra Califórnia estudar. Olha que beleza, garota, eu vou pra Califórnia. Passei meu ano no Lulu Santos lá. E foi muito legal, porque conheci muita gente bacana. Sobre as ondas, exatamente. Foi Stanford, né? Tive a honra de conviver com jornalistas do mundo todo, assim, pessoas que estão também engajadas em pensar o futuro dessa profissão. Gente que tá indo muito bem profissionalmente, gente que tá inventando modelos de negócios novos, gente que inventa aplicativos para celular, gente que inventa sites na internet, blogs, gente que mobiliza o mundo através do jornalismo mais social, jornalismo que transforma as comunidades, jornalismo que diminui a pobreza em suas regiões, enfim, jornalismo que realmente muda o mundo, né? Então, ser um jornalista atualmente é um cara realmente que tem uma agenda e ele também tem essa ligação forte, né,
com uma função social, né? Então a gente não pode nunca esquecer que o jornalista é aquele cara que, pô, ele tá sempre ali querendo saber onde é que tá o erro ali naquela informação, ou seja, onde é que tá a forma de você denunciar aquilo, né? O jornalista realmente é um cara chato pra cacete, tá entendendo? É um cara que é chato pra quem tá fazendo a coisa errada. Não. Exatamente. É ele Não vai é sempre... chato pra todo mundo, ele é chato, mas não é tão chato quanto dois caras que pintam, né? Quase de madrugada na casa. Oi, a gente pode fazer? Vamos gravar no podcast? É verdade, tendo a concordar. Mas enfim, então esse cara é um indignado mesmo, ele é chato pra cacete, ele vai sempre botar o dedo na ferida, cuidado com eles, mas eles são importantes. Com certeza. Então. Gabi, e o que você tem feito atualmente? Já montou sua empresa de jornalismo? Já tá ganhando muito dinheiro? Tá rica? Como é que tá? Olha, ainda estou procurando a fórmula, né? Mas enfim, estou fazendo trabalhos bem legais de jornalismo independente, estou trabalhando como jornalista freelancer independente. Então considero um desafio também, né? Até tenho conversado muito aqui no mercado brasileiro sobre isso, porque é uma novidade no mundo todo, né? Trabalhar como jornalista independente, freelancer, mas é um futuro também da profissão, né? Tive recentemente com um grupo de jornalistas alemães que vieram aqui para o Rio fazer um treinamento de jornalismo de banco de dados, que é um lance de futuro também, como usar dados que estão na internet aí, fazer o cruzamento de banco de dados e gerar Big Data, exatamente. Usar isso, enfim, para fazer notícias, etc. E aí, eu tava conversando com esses amigos alemães e tal, e eles estavam me dizendo, olha, realmente lá, né, a grande tendência hoje no nosso país e tudo mais são jornalistas independentes, né? Tá havendo uma migração do jornalista da redação tradicional para a rua, para o jornalista independente, o cara que tá ali apurando a informação e divulgando nos canais de web, ou seja, divulgando num blog, divulgando num site da internet, no YouTube. Sem aquele que a gente tinha comentado antes. Sem estar atrelado a algum motivo ou sem alguma empresa, exatamente, sem um vício. E aí uma empresa que acha relevante aquilo ali, contrata ele e divulga aquilo ali. A outra que não acha relevante não vai nem pensar nesse. Na verdade jeito. O cara é independente por dois motivos, não só porque ele não tem um vínculo empregatício, mas também porque ele tem independência na produção do conteúdo. Pode fazer, exatamente. Porque ele não tem uma linha editorial fixa ali por trás dele que vai o que ele tiver que falar, alguém que acha aquela notícia relevante vai publicar. Também acho, exatamente. Então é o futuro mesmo, gente. Essa pessoa que tá fazendo a própria agenda dela, ela tá inventando, olha, jamais usa esse verbo em jornalismo, hein? Ela tá apurando as informações, mas eu digo assim, inventando, criando novos projetos, criando criativo, inventivo, nesse sentido. E o que eu tenho trabalhado muito também é assim, criar um pouco o ecossistema também de criação desses projetos, porque eu acho que no Brasil ainda falta formalizar um pouco mais esse ecossistema, ou seja, para um projeto de jornalismo acontecer na internet, independente, ele também precisa de leitores, ele precisa que esse público esteja formado, ele precisa que esse público esteja demandando ou querendo comprar esse produto, etc, né? E eu acho que existe assim toda uma necessidade também, ou seja, produto, e outra coisa importante antes de falar sobre isso é o seguinte, ele também precisa ser financiado. Então, o modelo de financiamento da internet é um pouco diferente do modelo tradicional. Existem N modelos. É bastante diferente. Bem diferente. Então, eu acho que tem isso, assim. Então, eu tenho trabalhado um pouco com a minha empresa, né? Hoje sou uma pessoa jurídica. Também fazer cursos, treinamentos, workshops de redação do futuro, de ações de futuro para a profissão, para que também o mercado se prepare um pouco e amadureça para receber novos projetos. Então, acho que o nosso papel como jornalista de futuro é também treinar esses jovens que estão aí chegando, enfim, não apenas os jovens, né, enfim, quem está aí com o ouvido ligado nas mudanças, né, com a antena ligada nas tendências, captando, e a gente está, enfim, tentando passar esse som novo aí que está chegando, né, uma nova pegada, uma nova levada. E a nossa ideia é exatamente, enfim, criar uma banda de jornalistas rock and roll, de preferência, né? Exatamente. Heavy metal eu não sei, mas rock and roll já tá de bom tamanho. Até sacudir o cabelo. Balança essa cabeleira aí, Fê. Opa, vai fazer muito barulho aqui. Ai, Fê, nossa, você me atingiu aqui, é meu cílio, caiu meu cílio. Deixa eu jogar pra trás aqui. Mas enfim, é um pouco isso. A gente criando essas novas formas de comunicação é muito bacana, tá? E ser parte desse processo. Eu fico muito entusiasmada realmente de criar novidades, e é um pouco esse meu trabalho atual, né? De formatar o ecossistema, organizar ele, transformar ele, fazer com que ele esteja preparado para criar novos projetos e receber esses novos projetos também. E fazendo os meus freelas, fazendo negociações com empresas aí, enfim, que estão interessadas no Brasil, que querem saber sobre o Brasil, que estão curiosos, o que é esse país, o que o Brasil está
tá mandando de informação pro mundo. Então tem uma coisa muito bacana que eu queria deixar como mensagem aqui, até sobre a pauta hoje do mundo em relação ao Brasil, que é o seguinte: o mundo tá todo muito ligado. A gente estava falando de colaboração aqui antes, um mundo mais colaborativo, a internet traz isso, né, transforma o mundo num mundo mais colaborativo, e hoje é necessidade. Se você não colabora, tanto no mundo empresarial, no mundo pessoal, enfim, na sua relação pessoal tanto quanto profissional, Não né? dá mais pra ser uma ilha. Não dá mais pra ser uma ilha, assim, você tem todas as ferramentas possíveis, né, de não ser uma ilha. Então, o lance que eu ia falar é, assim, da importância da colaboração e o quanto o mundo valoriza o Brasil hoje como um país colaborativo, né. Eu tive recentemente com pessoas que estudam o gene da colaboração, o que faz as pessoas serem colaborativas. E elas estavam dizendo que o Brasil é o país mais colaborativo do mundo, segundo as pesquisas É mesmo? Legal. delas. assim. Eu sempre imaginei que fosse algo assim. Que bom, querido. Você imaginou isso? Então Não, você estava eu- certo. Eu sempre imaginei que fosse assim. Porque quando você passa a analisar, tipo, como o Brasil é visto fora daqui, ou como a gente enxerga os outros países e tudo mais, nós não temos nenhuma rixa, tirando a Argentina, mas a Argentina não conta. É verdade. Mas uma rixa real de. É verdade. Mas no fundo tem um monte de argentinos vindo pra cá pra passar o verão e um monte de brasileiros indo pra Buenos Aires também. Não, né? exatamente. E tudo, falando a gente nisso, tá tudo um jeito, sabe? E a gente vindo pra cá, um grupo de 3 argentinos tava fazendo um sonzinho muito maneiro do metrô. Muito legal. Foi muito legal. bacana. Então, tipo, não tem problemas com argentinos. Olha que bacana. Mas, tirando isso, o Brasil não tem esse tipo de rixa pra fora. Então, se tiver que passar algum tipo de informação, ou fazer negócios, ou, sei lá, acolher um grupo de estrangeiros aqui, a gente não teria essa xenofobia. É verdade. Como muitos outros países têm. A Se gente você faz chegar, isso muito a bem. gente acolhe muito. Então eu sempre pensei que nesse tipo de colaboração e tudo mais, os brasileiros seriam bem vistos. Apesar de que em alguns setores eu vejo que o brasileiro não é tão bem visto pela falta de dedicação, dependendo do setor, ou pela falta de preparo, mas não pela falta de preparo aqui, mas porque eles são mais bem preparados do que a gente. Tem, alguns tem uma certa resistência até pro brasileiro ser um preconceito, mas eu acho que isso tá mudando, assim, concordo com você nesse ponto, mas acho que aos poucos isso tá mudando também, do brasileiro ser um povo mais, talvez não tão compromissado com o trabalho e tudo mais. Informal demais. Exatamente. Formal, do tipo, enfim, as agendas são, né, um pouco... Enfim, eu acho que assim, é tudo uma questão realmente da medida, porque talvez o que alguém lá fora enxergue como uma informalidade excessiva, para nós é o que nos normal, abre portas, exatamente. né? Enfim, Nossa, é o que, É o que faz a faz que a gente gente- ser o que a gente é. É o fato que a gente ser colaborativo e acolhedor. a gente fez um episódio com o Reinaldo Smolianski, que é fotógrafo, e ele atua aqui no Brasil e em Nova York também. E aí ele disse o seguinte, que lá em Nova York você tem um fotógrafo que fotografa líquidos, o outro que fotografa móveis, outro que fotografa modelos vivos. E aqui o fotógrafo tem que ser um cara que circula em tudo. Mais Então múltiplo, isso vai né? muito do jogo de cintura nosso. Então essa falta de especialização, se por um lado ela é uma deficiência, por outro lado é uma virtude que a gente tem. Porque você tem como jogar em vários times diferentes. Exatamente, né? Uma flexibilidade que te dá Exato, também jogo de flexibilidade cintura, é- né? Aí você tem que ter, realmente, eu acho que o salto qualitativo vai acontecer quando finalmente começarem a investir na educação aqui nesse país. Porque os outros ingredientes eu acho que a gente tem bastante. Não, aí é uma sobre. coisa que Não, eu tava sem falando dúvida. sobre jornalista. O jornalista atualmente, pelo que eu vejo, ele tem que, além de ser jornalista, ele tem que saber um pouquinho de internet, ele tem que saber um pouquinho de ser um pouco empreendedor também, ele tem que saber onde achar as notícias e o que fazer com essas notícias. Então ele não é só um jornalista. Ele tem também seu lado empreendedor que você tava falando, que a empresa totalmente, que você tá tem que... certíssimo, Você tem que mexer com esse mercado editorial, mexer com o mercado de notícias. E então é justamente isso. E A esse- flexibilidade de você conseguir sair um pouco da sua área pra complementar a sua área. Sem dúvida. Você não foge dela, você agrega ela. E o mais bacana de tudo isso é que o povo é colaborativo e até por isso mesmo que a gente é receptivo, porque a gente não tem essa cultura, vamos dizer, da guerra, né, da briga e tudo mais, a gente também é um povo muito criativo. Então a nossa criatividade Demais, é valorizada como ativo, sabe? Qualquer negociação, o brasileiro, tal, Rio de Janeiro, pô, você mora no Rio de Janeiro, uau, aquela cidade bacanésima. Então as pessoas realmente valorizam isso como ativo, assim. Então eu vejo que essa é uma pauta, né, que as pessoas querem saber hoje no jornalismo internacional. As pessoas estão de olho no Brasil. É uma coisa que a gente tem vamos dizer, a trocar com o mundo, né? E assim, a gente vai ainda
eu acho que o jornalismo brasileiro, né, vocês querem saber assim, tipo, o que vai acontecer com o jornalismo brasileiro nos próximos anos e colocar o jornalismo brasileiro num cenário mundial, eu acho que a gente tem tudo para criar aqui projetos muito inovadores de jornalismo que tenham como base a colaboração, porque aqui as pessoas realmente se engajam em redes sociais. A gente tem, por exemplo, né, o Brasil tem entre os primeiros países aí do mundo nas redes sociais, né, de uso de rede social. Sim. E é impressionante, né? Infelizmente não é só porque... Não só utilmente nas redes sociais. Claro, né? Mas enfim, faz parte. Faz Mas é parte. uma coisa cultural, assim, de você realmente, o brasileiro, ele se engaja nas coisas. Ele não tem preconceito tecnológico, ele é um cara que ele não tem essa barreira, ele chega lá e realmente testa logo. Exatamente. Sim. A gente, em alguns lados, isso é ruim, mas a gente é muito receptivo ao novo. Exatamente, A gente não é muito. A gente não fica muito preso às coisas do passado. Sim. Às vezes isso é ruim porque nem sempre o novo é bom. Sim. Mas o que a gente faz muito isso é, uma novidade, vamos ver qual é dessa novidade. Vamos ver se essa novidade é legal. Com certeza. A gente faz muito disso. Eu vi uma notícia recente aí que o Brasil está prestes a se tornar a segunda maior comunidade dentro do Facebook. Atualmente é a terceira, mas está em vias de se tornar a segunda. Quer Já dizer, foi a segunda. Primeiro seria os Estados Unidos, com certeza. Estados Unidos, depois acho que, se eu não me engano, Índia e o Brasil. Índia, realmente. Aí o Brasil tá para se tornar de novo a segunda pela curva ascendente. E que tá o se Google, por configurando. exemplo, ele nunca desconectou o Orkut, ele nunca desfez do projeto, ele descontinuou, é melhor falar, porque era muito grande no Brasil. Ou seja, Enorme, aqui no sim. Brasil ainda existe o Orkut, até hoje as Cresceu, pessoas utilizam. teve um crescimento Então, assim, percentual do Orkut no último ano. Porque tem muita gente também que é meio implicante com Com o Facebook. o Facebook e tudo mais. Eu vejo isso muito em blogs, principalmente de humor, mas é porque os blogs que eu acesso, eles têm um conteúdo de humor, mas nem sempre são só de humor. Aham. Então, mas tem um revival do Orkut, sabe? Tem alguma coisa cult, É uma assim, coisa, né? uma coisa meio que saudades da época que o Orkut, o trash do Orkut era melhor do que o trash do Facebook, entende? Sim. Verdade. Tem muito disso. Mas é mais meio por bobagem mesmo pelo humor da coisa. Mas O Orkut isso pra eu mim é achava- novidade. Eu não sabia que o Orkut tinha tido um crescimento, não. Crescimento. Porque tem sim. mas eu até posso entender uma coisa, porque uma dos motivos que as pessoas ainda usam o Orkut, pelo menos que eu conheça, é por causa das lojas. Porque diferente do Facebook, que as lojas normalmente elas divulgam alguma coisa ali, você tem que ficar lá caçando os produtos e tudo mais, no Orkut as lojas utilizavam os álbuns pra divulgar os produtos, o preço, e pelos scraps e depoimentos e etc, era por onde as pessoas faziam os pedidos. Sim. Então existem muitas lojas pessoas que estão com seu modelo de virtuais. negócio ali. Exatamente, ainda. no Orkut, porque primeiro que não tem que pagar nada, Sim. segundo porque como o molde é melhor do que o Facebook, pra você achar ali os produtos que você quer, apesar de que o Facebook também tem isso, álbum e tudo mais, mas no meio daquele feed se perde muita coisa. Sim. Então, pelo Orkut, muita gente ainda usa por causa disso. Porque tem várias lojas que lá que não precisa ter um site, tá lá a comunidade, o perfil da loja, e utilizam pra isso. O Orkut é muito usado realmente pra isso, e também tem uma coisa de ser menos invasivo, né, que as pessoas falam, e tem uma terceira coisa que é você poder Exatamente, você guardar a não fica, tudo que você biblioteca coloca ali não fica aparecendo no Não. feed de todo mundo ali. o tempo todo, Exato. né? E outra Exatamente. coisa também é que é o seguinte, o Facebook nos últimos tempos, ele manipula o feed de notícias de uma forma que quando você publica algo, eu tenho 300 amigos. Não aparece para os 300, aparece para um percentual mínimo. É criterioso. E ele daqui a faz pouco critério os posts, daqui a pouco eu tô vendo um post que foi feito ontem de tarde por uma pessoa, Não, é e uma outro coisa- foi feito daqui a 2 minutos. Vocês podem fazer todo o teste simples no Facebook, é o seguinte, pega seu feed lá, graças a Deus eu perdi minha senha, não uso mais Facebook. Mas você pega lá seu feed, você vai lá, tá lá o que tá escrito. Você dá atualizar daquilo ali, vai estar o primeiro, tá a mesma coisa, o segundo já tá diferente, você atualiza de novo, já tem outras coisas lá, mas no meio do caminho tem a coisa que tava antiga, lá embaixo tem a coisa nova que não aparecia antes. E aí você vai lá e clica em página inicial. Mudou já tudo completamente. Sim. Já não mudou. Mas isso É, tudo é. acontece por força da publicidade. Exatamente. Por quê? fica Porque o muito Facebook confuso, quer né? que você, além de publicar, que você impulsione as suas publicações pagando por isso. Exatamente.
Bom, Mas a gente for pensar bem, o Orkut também tinha uma esse empresa. lado Claro. do Google Analytics, enfim, de anúncios ali. Mas eu acho que todo projeto de internet ele tem um momento de esgotamento, quando ele não cria mais, como ele tá sempre aquele modelo, vamos dizer, estanque, né? Que já explorou todas as características e aí as pessoas começam a migrar, realmente procurar outras coisas. Então, você tem registro de uma migração atual do Facebook pro Reddit, por exemplo, que é um projeto onde você... É uma biblioteca de sites, né? Exatamente, de Preferências sites, de e tal, anúncios, de- preferência, bookmarks, né, das pessoas. E aí você vê o Obama, o presidente dos Estados Unidos, deu uma entrevista para esse Reddit local lá, sem intermediação de entrevistador, vamos dizer assim, as pessoas falando diretamente com ele. Então, assim, realmente, você tá vendo uma profusão aí de novidades acontecendo e realmente as pessoas acabam migrando, você- é natural, né? E se você pensar justamente no tema que a gente tá falando, no Reddit surgem muitas notícias. E além de surgirem muitas notícias, se divulga muito pelo Reddit também. É verdade. Muita coisa. Então, tipo, são assuntos que estão... O cara tá lá na rua dele e virou uma rede social que ela é diferente. Você não tem perfil, você não tá ali pra saber da vida das pessoas. Não tá Sem ali pra dúvida, conversar. Ali é justamente pela informação que você tem ali. E a informação é bombardeio de informação. Eu até fico confuso quando eu entro, porque muita é coisa, muita né? É coisa e muito você... anarquico, né? É muito anárquico. Você Mas não esse sabe é o modelo exatamente da onde internet, procurar. né? É o sem gestor, Exatamente, né? você É o não não tem- intermediário, não Você tem que saber intermediário. muito bem onde procurar ali pra achar a informação que é relevante pra você. Mas ali é tipo assim, aconteceu, tá bombardeando, já tem gente discutindo, já tem gente averiguando. Pra mim E- é um grande mapa das notícias do mundo. Sim, o que com dá, certeza. assim, é um grande mapa das conversas do mundo. O que o mundo tá falando? Sobre o que o mundo fala. sobre Vai o que o lá, mundo você fala. vai ter um mapa do dia e a partir dali E você quando começa você a vê. estudar, enfim, E a como o apurar. mundo não é nem uma questão de tipo, o que a América tá falando, o que a América do Sul tá falando, não. O que aquela cidade tá falando, o que aquela pequena região No tá nível falando. local mesmo, É um nível, bem no exatamente. micro ali, O né? nível pode ser tanto macro como se estiver falando da, sei lá, dos Estados Unidos como um todo, se estiver falando de política, de economia, ou pode estar falando de uma pequena cidade ali. Tá falando de São Incidente. Petersburgo na Rússia. É. Entendeu? É bem. As informações que eles têm ali são tanto macro quanto micro. Então é por isso que é uma das coisas que dificulta você de achar o que é relevante. Mas o que tem de informação ali é muito grande. Muito grande mesmo. Eu acho que a tendência é um pouco essa, assim, da migração da conversa do dia a dia, da tua vida pessoal e tal. Eu sinto que as pessoas estão um pouco estafadas com isso, um pouco cansadas de rever esses posts que, por exemplo, muitas vezes não acrescentam muito e migrando um pouco pra coisas que realmente tem a ver com o seu trabalho, tem a ver com a vida profissional. LinkedIn, por exemplo, algo o mais site está relevante, crescendo mais bem, interessante pra né? eles, exato. Então, sites de trabalho, sites tem a ver com coisas que vão te acrescentar e que você também não vai perder tanto tempo na internet. Porque vamos combinar que a gente também tem que ver a vida, né, gente? O mundo real. Sai da internet. Não é pra vocês pararem de ouvir o podcast, Não. não. É só ouçam o podcast quando vocês estão andando. Copie esse podcast pro seu MP3 player. Exatamente. Coloque, vai dar uma corridinha, ó, e Sai ouvindo a daqui. gente aqui, entendeu? Olha Entendeu? só, faz o seguinte, você pega o seu podcast assim, você vai no encontro, olha só, você gostou do podcast, pô, mostra pra namoradinha, ouve lá, olha só, Isso, bota lá no pendrive, bota lá pra rodar no teu carro, entendeu? Pô, que você bacana. não sai da internet um pouquinho. É isso aí, galera. Uhul. Então é isso aí, galera. Daqui a Vamos pouquinho a ouvir gente volta com as dicas do Pode Podcaverna. Dicas do Podcaverna. É isso aí, galera. Finalzinho do episódio sempre tem a dica do Podcaverna. Isso aí. Então, Gabi, qual é a sua dica pros nossos ouvintes aí? Nossa, eu começo, olha a responsabilidade, Sempre o hein? convidado. Claro. Ladies first. Batata quente sempre na mão do convidado, né? Então, galera, eu já falei aqui do livro Makers, a nova revolução industrial do Chris Anderson, que eu acho que é um livro, assim, must read, tipo, precisa ler, todo mundo precisa ler, é um livro de futuro que vai falar como é que você deve se preparar pro mercado de trabalho, hein? Quem quer mudar de emprego, quem quer mudar de área, quem quer renovar aí seus votos de trabalho pro ano 2014. Bom. Tá na hora de ler esse livro.
E, pô, pra terminar aí esse programa com alto astral, eu quero também escolher a música Get Lucky do Daft Punk, que pra mim é uma música rock and roll mais leve e que vai, enfim, dar um clima bacana aí pra terminar o programa. Álbum, peraí. Random Memory Access. Acho que é isso. Muito bem. E essa música, pra mim, ela é muito marcante porque ela dá uma mensagem muito bacana, que ela diz exatamente como a lenda do Fênix, né? A todos os finais com novos começos, né? E o que mantém o planeta girando, essa gira do mundo, né? A espiral do mundo, é realmente a força dos recomeços. Então, gente, olha, vida longa ao podcast Pod Caverna, rock and roll e jornalismo independente, jornalismo engajado e jornalismo com mudança social. Vou te pedir então mais uma dica. Dá o site do Glam. O site do Glam, vamos lá. O site do Glam é firstlook.org/The Intercept. E eles estão também no Twitter, @The Intercept. E vou deixar o meu Twitter também pra quem quiser me seguir, que é Gabriela Mafora. Então o meu Twitter é @Gmafor com T de tatu no final. Os links vão estar no post pra galera poder ter lá tudo certinho com todas as letrinhas lá, não falta nenhuma. E aí, Fê, sua dica? A minha dica é o seguinte, cara. Recentemente eu ganhei do meu amigo Vitão um livro espetacular. Um livro do Julian Assange chamado Cypherpunks, Liberdade e o Futuro da Internet. Em que ele trata justamente dessas questões todas ali do Wikileaks, de como o governo americano e os governos dos países grandes monitoram realmente o tráfego na internet e de como isso está se tornando uma coisa nociva para a liberdade que a gente tem na internet, que é um ambiente que nasceu dentro de como a Gabriela estava falando, de um ambiente anárquico, mas essa anarquia é uma anarquia em que você tinha a liberdade tanto de se expressar quanto de não haver censuras ali dentro, né? Então é um livro muito bacana, vale a pena muito ler esse livro. Agradecer o Vitão por ter me dado esse livro aí, que show de bola mesmo. Valeu, Vitão! Esse livro a gente faz um paralelo dele ali, do Julian Assange com o Snowden, que são pessoas aí que já chega a falar do Snowden, né? Não chega a falar do Snowden, mas o livro é muito recente, mas é só esse paralelo que eu quero fazer, do seguinte: desses caras que estão com a sua liberdade cerceada, justamente porque estão colocando o dedo na ferida, porque justamente estão mostrando ali o que está sendo feito da internet. Sim. E o que está sendo feito da liberdade das pessoas, a liberdade de se expressar e de ter troca de ideias dentro desse ambiente aí, que em princípio era um ambiente livre, né? Essa aí é a minha dica. Então, show de bola. Marquinhos, tuas dicas aí. Aproveitando o tema que a gente chegou a comentar de internet, a gente falou do Reddit. Então, além do Reddit como tema, é um bom site pra você. Eu digo um bom site, mas você tem que ter um certo crivo e uma certa capacidade de se achar ali. Porque ele não vai te jogar nada na cara, você vai ter que caçar. E um outro também que tem uma certa relevância em alguns assuntos e outros não, é o 4chan. O 4chan você tem que ser meio corajoso pra entrar em alguns lugares, porque ele é um site, mas ele é um fórum. Então as pessoas podem falar do que quiser em qualquer um daqueles temas lá, e tem vários temas, tem muitos temas mesmo. E a cada hora surge um tópico novo e assunto novo e tudo mais. Ele é um pouco agressivo com novos usuários, porque eles utilizam muito daquela coisa de tipo, eu sou do 4chan, então eu sei como eu tenho que me comportar e tudo mais. Mas isso depende muito do tipo de fórum. Mas ele é um bom site pra, por exemplo, tem um tópico, eu não vou me lembrar exatamente o nome do tópico, mas é basicamente Word. Então, tipo, às vezes as pessoas estão falando coisas banais sobre, sei lá, como é feita a cerveja na Alemanha ou sapatos de madeira da Holanda, como podem também falando coisas relevantes, como foi o caso da Líbia, quando tava com... Sim. Sempre que surgia alguma coisa ali, rebeldes lá, normalmente aparecia alguém até mesmo da própria Líbia pra falar alguma coisa. Bacana. O problema é que você não tem exatamente como ter certeza da veracidade das coisas. Sim. Porque realmente é anônimo, é completamente anônimo esse fórum. Mas ainda assim tem muita coisa interessante. E também existem coisas relevantes, mas não nesse assunto. O do it yourself, que eles te ajudam lá, as pessoas que têm conhecimento. Você quer fazer uma estante. Pô, não sei como fazer uma estante. Aí, sei lá, é tudo em inglês. Porque virou a língua universal disso. Dependendo do assunto que você esteja procurando, é um bom fórum pra você caçar lá.
Lembrando do episódio passado, eu esqueci de dar uma dica de um anime muito bom e muito foda que se chama Steins Gate. Ele é de ficção científica, é bem inteligente, pô, muito legal, muito divertido. O pessoal acho que com certeza vai gostar bastante. E pra finalizar tudo, a dica é a banda que minha namorada me passou, que é boa pra caralho, muito boa, que é Breaking Benjamin. Pô, vocês vão ouvir aí, a banda tem um som muito bom, cara. Vocês vão se amarrar. Vocês podem ter certeza que vocês vão se amarrar muito na banda. Então é isso aí. Acabaram minhas dicas, Beleza, então. Gabi, brigadaço Imagina, por ter Fezito. participado do Podcaverna. Obrigado por ter sido assim, opa, em cima da hora, vamos. Obrigado. Rock and roll. E, pô, assim, as portas são sempre abertas aí pra você Imagina. trocar ideias com a gente aqui, valeu? Somos parceiros. E exatamente, quem quiser falar alguma coisa, se você quiser, você fala, pô, eu tô com ideia de programa, pô, só falar, qualquer um. Até porque a gente tem que fazer uma pauta por semana. Exatamente, então uma hora acaba. Se alguém tiver alguma ideia de alguma pauta legal, pode mandar lá pro podcaverna.com.br. No formuláriozinho de contato lá, manda um contato com a gente. Ou então no Facebook, facebook.com/podcaverna. Ou no Twitter. Twitter também, twitter.com/podcaverna. Isso aí. Pô, manda aí sua interação. Diz se gostou também dos episódios anteriores. A gente, pô, quer saber o que vocês estão achando aí, valeu? Valeu, galera. Então a gente se vê no próximo Podcaverna, É valeu? isso aí. Valeu, um grande beijo a todos. Obrigado. Tchau, tchau. The sun is over my head. Todo o conteúdo desse podcast representa única e exclusivamente a opinião de seus realizadores e convidados. O conteúdo desse podcast é livre e pode ser reproduzido, desde que citada a fonte, e desde que não seja para falar mal dele. Podcaverna.